2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Bom dia a todos! Começa mais um programa Quadrinhos e fazia tempo que eu não gritava. Também ele tá velho, não tem que gritar mais não, esse idoso. Só tô falando isso porque a gente tem um membro novo, uma criança, que eu não vejo desde que ele era literalmente uma criança, conosco. Eu só tenho 21. Não, os ouvintes já me conhecem, né? Ou acho, não sei, talvez. Não se importa comigo, com a minha existência, mas tudo bem. Bem, Wilson Powers e Bernardo. você muda meu apelido sempre, é Deadman, não sei qual vai Deadman. ser o de agora. É Deadman. Não, só que assim, faz tempo que a gente não falou de morte, velho. Graças a Deus, né? Hoje a gente vai falar de um Olha, bocado eu de tô com morte. Guerra Infinita na mochila. Não, deixa a Marvel pra lá. Marvel você faz com o José, com outras pessoas. Não, só tô zoando que morte, Thanos. Acho que depois do filme também eu tô enjoado. Depois do filme eu fiquei enjoado de ouvir Thanos. Eu tô enjoado de escutar Thanos tem uns 7 anos. Porque Thanos é que nem o Deadpool, tá em todas as merdas das revistas da Marvel desde então. É, quando você acha que não, ele aparece. É. Mas, enfim, a gente vai falar Esquece. de Marvel mesmo? Eu vou entrar Não. sugado pra esse mundo. Não, vamos pra rival. Vamos pra rival. Vamos pra rival, qual delas? A mais clássica. A que consegue bater de frente. Entendi. É o que consegue bater de frente, é o que bate sempre. Não consegue. A última, eu não vi, sinceramente faz tempo que eu não vejo. Mas pra quem não sabe, nos Estados Unidos tem um ranking, né? Eu ia falar Das sobre revistas isso. mais vendidas. E faz tempo que a Marvel não emplaca nada com força, né? Já que eu estou por dentro das atualidades, que é uma coisa que você fica reclamando porque eu fico 24 horas no Twitter. Twitter! Eu gosto, gente. Tá bom. Largando. Se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi foi ali em março e abril e a DC tinha 8 revistas. A Disney tinha uma com a Darth Vader. A Disney, não a Marvel. Entre o top 10. Exatamente. E eu acho que a outra era uma outside que eu não me lembro. O que acontece com a diferença entre as duas editoras é DC continua sendo o maior foco de dinheiro deles, as comics. Porque eles não conseguiram emplacar, infelizmente, os filmes. Conseguiram emplacar as animações, né? Animações sim, mas ainda tá ali junto das revistinhas que são as mesmas histórias. É tipo o Suicide Squad, a morte do Superman, que eles estão fazendo remake agora. O último remake que eles fizeram foi o a morte do Batman. É verdade, eu baixei Dark Knight. a morte do Super, se quiser ver. Boa ideia. Mas nesse sentido, a DC conseguiu fazer aquilo que a Marvel não consegue de jeito nenhum. Não consegue mais. Boas animações, né? Não consegue mais. Não, mas na nossa boas infância, a histórias, gente né? não. Edson e eu, a gente não assistia, tipo, desenhos da Liga da Justiça. A gente assistia o quê? Não, X-Men, Não, mas tinha. Spider-Man. Não, a Liga da Justiça até que eu peguei, os velhos, né? Mas que era sobre os amigos. É, sobre amigos. Que, tipo, vamos combinar, um lixo comparado ao X-Men. Não, O X-Men, desenho. né? Tinha Batman, né? O Batman tá, mas era o único da DC que servia pra alguma coisa. O legal é quando saiu o Superman, acho que foram 2 temporadas. Foram. Né? Na Aí rabeira o do pessoal, Taz ainda. o pessoal ainda brincava, né? Superman do Tim Lee, do Tim Sale, simplesmente ligaram a luz. Porque não era Gotham, era Batman, Era histórias similares do Batman, Só só que- que num ambiente mais claro, metrópolis, claro. Não tinha a parte gótica, era mais um pseudo ligaram a luz. arte novo, moderno. Mas era muito legal, velho. Não sei falar que eu ainda Mas acho. Marvel tem filme, né? Filme de verdade, pá, que emplacou. Então a grana deles de verdade é Filme. mídia televisiva, de cinema, o caralho é 4. E como ando lendo muitas coisas atuais da Marvel, e pra mim, visivelmente, que as histórias em quadrinhos estão sofrendo quando o cinema, que você percebe algumas narrativas muito rápidas, algumas piadas que normalmente você não encontra em alguns quadrinhos mais
há uns 10, 15 anos atrás, que eu tava lendo Guerra Civil, House of M, né? Uhum. House of M foi uma revistinha que foi boa. Eu gostei do House of M. Ah, lógico, a gente espera 8 edições para uma única frase. Sim. Bom, mas 8 edições para uma única frase. Você não era da Marvel, cara? Eu sou Por Marvel, mas... O que você tá brigando aí? Não, com a eu sou Marvel, sou mutante e No More Mutants. Exatamente. Caraca, velho. Desculpa, gente. Então, voltando, então você percebe que realmente a narrativa dos quadrinhos é bem desfasada da Marvel. Pra nós que gostamos dos quadrinhos, que tá muito cinematográfico os quadrinhos, e aí fica muito cansativo. Até tem histórias que eu leio e falo, velho, vai acontecer isso, e acontece. Cara, Então isso faz literalmente... sentido da DC, ainda mais com o Rebirth, que tava com um sucesso abissal mesmo. Tanto que depois eu quero acompanhar. E a DC tava dando 8-0, né? Literalmente. Na Marvel Quadrinhos. Cara, o que acontece é, DC ainda vai achar o seu veio no cinema. Só que quando isso acontecer, vai ter o mesmo impacto nas bichinhas. Não, uma das coisas mais interessantes, né, falando assim, já que a gente está falando, e principalmente porque estamos falando de atualidade e da DC, para mim a maior prova de que a Marvel está indo mal nos quadrinhos foi a saída do Bendis da Marvel indo para DC. Que eu tô louco pra ler a história do Bendis com o Super. Cara, sendo bem sincero, as revistinhas da DC agora estão me lembrando as revistinhas boas da década de 80. Só pra você sacar o nível. Mulher Maravilha tem um enredo assim perfeito. Eles ressurgiram com a Liga da Justiça Americana, então vários heróis que a gente era acostumado a ler na década de 80, tipo o Ray, que era um cara feito de luz, que era amigo do Superboy, tá em voga de novo. O Lobo virou um membro constante de bichinhas agora. Tipo, a DC tá assim, ó, tinindo nos escritores. E na galera que desenha. E aí, por outro lado, você pega a Marvel que, metendo pau, né, não tem como, tá chegando no Brasil, finalmente e tristemente, a Capitão Hydra. O Império Secreto. Que é quando o Capitão América vira um membro... Não, Ele ele não sempre- vira, ele- não vira membro, não. ele sempre foi um membro da Hydra. Eu quis matar a Nick Spencer, velho. Eu tava lendo querendo matar o cara. Se eu encontrar aquele bicho, eu vou espancar ele. Aí eu já tô avisando. Cara, na verdade, o enredo foi muito bom, mas seria um enredo para Qualquer outro uma personagem. história do Uatu, que é aquele o cabeçudo, É, o grandão, o Vigia. Seria uma história legal que tinha no passado da Marvel, que era o outro universo, outra E dimensão. como é que é? E se fosse, não... E o Arif, nos Estados Unidos é o Arif, né? What if, Aqui no Estados Unidos, Brasil, não esqueci lembro o aqui. nome que se dá. Ah, bota aí sim, pronto. Porque, tipo, seria perfeito O que essa aconteceria história lá, se- nesse esquema. Concordo. Mas Até- num canônico não faz sentido. Eu concordo. Não faz sentido. A ideia é boa, realmente é bem legal a narrativa, só que e aí eu falo como fanboy do Capitão, você vê que o Capitão com o símbolo da Hydra no peito, eu tava tendo um rebuliço dentro do ônibus. Eu acho que a galera queria até me levar para um hospital psiquiátrico, eu tava passando, que eu tava xingando o ônibus, eu, vai tomar na... Ah! Eu tava, não, Ó, calma, o desbocado daqui sou eu. Você Não, não mas eu pode, fiquei- você é muito jovem Eu pra ficar fiquei muito desbocado desse indignado. Eu fiquei muito indignado, velho. Eu fiquei indignado. Mas- Eu que li toda a saga do. Esqueci o nome. Brubaker. Do Brubaker e eu tava remoendo. jeito. Tava alucinando já, né? Mas por outro lado, a DC está conseguindo fazer isso, né? Montar essa história. E o programa de hoje é sobre o Super-Homem em especial. E por um lado, é meio chato dizer, mais uma história de nascimento, mais uma atualização do personagem. Cara, eu não vejo como mais um. Porque eles finalmente Não, não. organizaram o multiverso Assim, naquele redo sim. que eles tiveram no 52 de arrumar o multiverso inteiro, deixar tudo bonitinho e perfeito. Ele é a história do Superman, do Clark Kent na Terra 1. O que a gente está acostumado é a Terra 2 e Terra 3. Foi o que a gente cresceu lendo. Uhum. Só lembrando que a DC tem literalmente, né, nos anos 80, aliás, até do começo de 38 até 82, 83, tínhamos vários universos, Sim. explicando rápido. Só que assim, ninguém nunca teve essa preocupação, realmente sentar e explicar isso. Então você tinha uma história em que tinha um Batman
e conhecia. É a famosa brincadeira, né? Você tem uma história em que o Batman e o Super-Homem se conhecem, você tem uma história onde eles não se conhecem e onde eles são inimigos. Será que tem alguma que onde eles eram casados? Não. Cara, não, mas já teve história de ambos os personagens serem mulheres. E todo mundo que era mulher, todo mundo que é mulher no universo canônico eram homens. Não, homens. Tipo, era um universo invertido onde as mulheres eram dominantes da sociedade e eram os maiores super-heroínas, comparados com conosco. Sim. E Então, aí o que era acontece? muito bom, muito bom. Todos os nossos ouvintes, vale a pena vocês lerem essas revistinhas da Superwoman e da Batwoman, como, tipo, os canônicos. Sim. E aí o que acontece? O Homem Maravilha era ridículo. É. Desculpa, mas ele era ridículo. Aí veio o Crise nas Infinitas Terras, que veio para resolver esse problema, não é? Editorial, na verdade. Passamos anos só com uma terra, Exatamente. até que explodiu de novo e dá-lhe terra agora para Deus e o mundo, e vem essa linha Earth One, que é agora sim explicando, né? O que não tinha preocupação antes, agora tem. Vamos explicar cada uma dessas terras. Ó, a maioria dos leitores da década de 80, 90 e até 70 conheceram parte de um subselo da DC chamada Elseworld, que era as outras terras, terras imaginárias, não lembro como é que foi feita a tradução. Que tinham o Batman na época medieval, o Superman que caiu numa floresta da Índia e ele era o Mowgli. Tinha várias vertentes de como é que nossos heróis cresceram em outra vertente. Dessas revistinhas saiu o Red Sun, Red que eu Sun, esqueci o nome que ele caiu na... Ele caiu na Rússia. No Brasil entra Foice e Martelo. Exatamente. Então, temos vários universos que eles finalmente organizaram como universos que são canônicos, mas que não fazem parte da Terra 2, que é o que estamos acostumados a ler, é o que eles sempre fazem reboot e tudo mais. Todas as Guerras Infinitas e o Caralho A4 é a mistura do Terra 1 e Terra 2. Eles finalmente deram uma separada. Aí o Grant Morrison trouxe, né, isso. Tem um programa com o Carlos chamado Multiverso, onde o Grant Morrison explica cada um desses mundos e quem são esses personagens. Vamos para duas músicas? Vamos para duas músicas. Boa, eu acho que esse programa vai ser grandinho, que a gente começou falando sobre cinema e o caralho. Pois é. Earth. Desculpa. Alguma música com Earth, hein? Ou banda, tipo Ice the Earth? Ice Queen, escuta Mother, não sei das contas da Within Temptation, sei lá. Alguma ideia? Não, foi uma... With Temptation, a música. Então, With Temptation e Ice the Earth. Com Ice the Earth. Boa. Você pode escutar a Utopia nas ondas do rádio 98,1 FM ou navegando na internet utopia.dissonante.org. Muito bem. Earth One. Escrito por um cara que não é muito amado. Por que não é muito amado? Eu não li até hoje nenhuma história dele que fosse ruim, com exceção de uma Day que a gente sabe que não é dele. Bem, o que a gente tem de escritor é J. Michael Straczynski. Quem desenha, como eu sempre gosto de falar, quem desenha é o Shane Davis. Quem fez a parte de Inker foi a Sandra Hope e cores da Bárbara Ciardo. É isso. Então a gente tem aí um trabalho do Straczynski. Eu acho que o grande chato do Straczynski é porque, assim, infelizmente ele ficou muito pautado por uma obra que ele não tinha liberdade autoral. Que quando ele foi fazer o Homem-Aranha, era meio claro que um certo cidadão da Marvel não deu... Quem? Quem? Não deu autoridade, então não deu liberdade pro cara trabalhar direito. Que sabe, era um falo no Cara, por incrível que pareça, tem uma chato. história dele que eu acho muito legal. Qual? Demolidor Pai. Quando o Demolidor, o pai, na verdade, é o Demolidor? Não. É uma história que fala de pais, na verdade. Da influência dos pais nos filhos.
mesmo com o pai morto, como no caso Murdoch. do Murdoch, ainda assim, mas Straczynski tem ótimas histórias. Não, o Thor que o diga, ele que trouxe o Thor de volta. Thor, o Midnight Nation, O Aranha, que já falamos, né? o Aranha, O Aranha na época quando ele tava fazendo com o Júnior. O Romita. John Romita. Jr. Então ele tem muitas obras boas, Maravilhoso. né? É um cara de referência absurda. Para quem não sabe, ele é escritor e também diretor e roteirista de seriado. Existe um seriado fantástico dos anos 90 chamado Babylon 5, que era dele. E uma boa Babylon 5 deveria voltar. Ele é melhor do que Star Trek, melhor do que Star Wars e me julguem. Sei de nada. Eu não Cara, vi, então são- não posso falar. Meu irmão, são 5 temporadas. 4 temporadas Quatro. boas. Uma temporada que eles tentaram fazer uma viagem. Teve alguns filmes. É uma história de sci-fi muito boa, que tem Muito. várias temáticas que lembram muito os X-Men da década de 80, fala de preconceito, mudança de paradigmas, pessoas que são totalmente diferentes de religião, política, de guerra entre si, tentando se unir numa embaixada intergaláctica. É um seriado fantástico. Fantástico. Então, assim, se você conhece Straczynski só por conta da maledita One More Day, corre atrás do cara, que ele tem muita coisa boa, que vale muito a pena. Por isso que eu sou um dos defensores do Straczynski, que quando a gente viu o Superman Straczynski, eu não pensei em 2 vezes em falar, compra! Porque até hoje realmente eu não li uma história, claro, ele deve, talvez, não sei, alguma coisa oculta na Deep Web, a gente pode achar alguma coisa do Straczynski ruim, mas até agora, do vasto conteúdo que eu já achei, velho, nenhuma história do Straczynski que eu falei, cara, é ruim, não, todas eram boas de 70% pra cima. Só umas 2 histórias do Aranha que eu li, assim, numas edições que eu fiquei meio assim, mas aí meu pai explicou que era fanboy, por causa que ele tava fazendo muitas referências e eu fiquei meio perdido na história. Mas tirando essa exceção... Cara, eu gosto do escritor que faz referência, porque além dele incutir a semente nos novos leitores a tentar ir atrás de coisas das antigas, ele basicamente sabe fazer um enredo, ele sabe fazer escrita. Faz tempo que a gente não tem um escritor que preste. Que sabe fazer Tanto isso, né? na DC quanto na Marvel. Ah, mas você tá tirando todo mundo. Cara, todo mundo que tá lendo, a gente sabe muito bem que tá faltando algumas coisas chavões. Eu acho que alguma, nessa assim, época. quando a gente pega algumas histórias, por exemplo, quando você pega Earth One do Super, pra quem é leitor velho do Super, vai identificar algumas coisas, tipo, então é daqui que veio essa ideia. Por exemplo, já falando do quadrinho diretamente, um dos momentos mais legais que tem, logo no começo, é não o Superman, mas o Clark Kent tentando se achar no universo. É uma história de o jovem herói se encontrando, a criança subindo para se transformar em quem ela tem que ser. Por exemplo, uma coisa que é legal, se você pegar as primeiras histórias, das primeiras, que hoje em dia não é difícil, por que o Super-Homem virou jornalista? Para os anos 30, a ideia funcionava. Porque para os anos 30 é o quê? O jornalismo é o cara que tinha acesso a tudo. Nem policial tinha tanto acesso quanto jornalista tinha. Eles eram os responsáveis por deixar no público a verdade absoluta. Era a época Watergate, coisas assim, onde os jornalistas realmente tinham uma força. Jornalista que vai que ia para guerra, não é, que narrava o que estava acontecendo e companhia. Hoje em dia, alguém ser jornalista? Cara, infelizmente, ainda tem. Não vamos entrar, porque senão vou começar a falar de fake news, esse tipo de coisa. Mas a falta de posicionamento atual dos jornalistas. Ele procura explicar por que o Clark virou jornalista. Na verdade, a gente tem uma edição quase que inteira para isso, né? Sim. E, basicamente, o que acontece? O Clark Kent começa a testar todos os lugares onde ele poderia se transformar em alguém que ganhasse dinheiro, que tivesse sua estabilidade financeira, que ele conseguisse ajudar a mãe. Porque no Earth One, o Jonathan, que é o pai dele adotivo, já é falecido. Já morreu. Então eles têm contas para pagar, eles têm contas de fazenda, etc., que eles têm que resolver. E bem,
Ele tentou ser jogador de futebol americano, todo mundo queria ele trabalhando com eles, afinal, porra, Superman, né? Rápido, forte, ninguém consegue puxar ele, ninguém conseguiria pegar ele. Ele era o melhor. Seria um ótimo quarterback. Né? Sim. Ele fez tudo É. no treino. Ele fez todos os papéis e o cara, o treinador, meu Achou Deus, o jogador. eu achei o jogador do mundo, vai ser o meu melhor jogador, vou fazer minha carreira do meu time, dos Estados Unidos, a gente vai levar a vida do Todos, futebol norte-americano pro universo. Ele tentou ser jogador de beisebol, ele foi para um laboratório trabalhar como Ser cientista. químico, ele fez de tudo, cara. Ele fez de tudo. E mesmo assim ele não encontrou o seu local, não encontrou o seu lugar devido de trabalho. E vi uma coisa, assim, uma coisa legal que quem for ler vai entender isso, porque eu acho que um dos momentos mais fantásticos é quando ele diz o porquê que ele não foi jogador de futebol, não foi jogador de beisebol, não foi químico. A explicação é maravilhosa. Aí você que for ler a revista vai entender o porquê da explicação. Que a gente não vai falar que isso não vai dar graça. Vai chegar. Vou falar. Não, mentira. Mas é fantástico. E outra coisa que eu achei legal. Vamos dar uma namorada nova pra ele, né? Bora. Vamos. Chega de Lois Lane. Lois Lane, chega de... Já puxando o filme, que o Batman vs Superman, que é uma das minhas críticas, porque uma das coisas que eu achei muito forçado é que por 3 vezes o Superman teve que salvar a Lois Lane. Se fosse uma, até que beleza. Segunda a gente fosse, mas 3, cara. 3 no filme. Não dá, velho. Eu sou meio traumatizado com Lois Lane também, nos quadrinhos em algumas coisas. O que eu gostei nos filmes é que a Lois Lane não é retardada mental. Ela é uma jornalista de verdade. Ela olhou pra ele, olha, você é você é o vulto vermelho. Não importa se você tá com óculos. Tipo, pelo amor de Deus, deram pelo menos um pouquinho de inteligência normal que ela sempre teve, tirando essa coisa de, não identifico quem é você. Mas aqui a Lois Lane, ela tem inteligência, Exatamente. Não é salvo 1 milhão de vezes. não é salva 1 milhão de vezes. Mas a namorada dele é outra pessoa. O que eu personalmente, adorei. Deu assim, quebrou aquela... Eu gosto de revistinhas que contam a origem sem colocar todos os canônicos. Sim. Você fala que é outra terra, né? Então tem essa liberdade. Por isso, até no Universo 2, no 52, ele começou a namorar primeiramente a Mulher Maravilha, não foi a Lois Lane. Sacou? Não tem essa. O que faz sentido às vezes, né? O que faz maior sentido ele... E o medo dele... Isso explica a parada do Lex. Sim. Que eu não gostei tanto. Eu achei... Não é que eu não gostei, achei diferente. Aí eu fiquei... O Lex do filme? Não, esquece Não. do filme, que parece que cheirou cocaína o dia inteiro. Sinceramente, sendo bem purista, o Lex Luthor já passou pelaquela fase daquele filme. O Lex Luthor fritadão, quer matar o Superman, tipo, tá... Pô, nas revistinhas o Lex Luthor, ele fez um anabolizante com base de kryptonita pra conseguir brigar no mano a mano com o Superman. Daí isso Então, deve ter deixado sequelas. O que acontece é, o Lex Luthor, ele é um personagem profundo, ele tem sim essa fase que ele é surtado, louco que nem daquele filme, só que a maioria dos leitores não sabe desse lado dele. É o lado que ele se clonou, ficou namorando com a Supergirl na década de 80, ele tinha um cabelão grande, uma barba vermelha, escambau. Ele teve a fase dele fritado no pó de kryptonita. Não, mas eu tô falando do Super depois, né, a terceira edição Porque é do Earth. do Off One. Mas assim, voltando rapidamente pra esse daqui, outra coisa legal é o vilão. E outra, por que Krypton explodiu? Isso. Né, O real motivo Terra 1 é diferente. Pela primeira vez eu vi um motivo que realmente faz sentido. Bem mais palpável, né? É o Straczynski falando, olha, explodiu por conta disso daqui e a história do vilão, velho. A gente vai falar do vilão daqui a pouco, porque vamos com 2 músicas. Alguma música aí? Eu vi que você vai vendo música do Eu Superman. fui olhar, só que eu não, sei lá. Bota Spider-Man da Ramones. Não, programa errado. Tem aquela música que é de uma bandinha aí
New Metal, se eu não me engano, sei lá. Que é a música Kryptonita, You're My Kryptonite, alguma coisa assim. Acho que eu já ouvi falar. Acho que eu já ouvi falar. Depois eu dou uma olhada. Tem um. Cara, pior que eu vou me lembrar o nome da. Tem um cara que. Eu já toquei essa música antes sobre Superman. Né? De um cara que. Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu faço uma buscazinha. Aqui, ó. Kryptonite, 3 Doors Down. Eu acho que o público novo vai identificar. Pô, me senti velho. Não, peraí. essa não. Daqui a pouco a gente volta. Achei que era Tchau, tchau. pequeno. Ou, já sei. Já que a gente tá com da brincadeira do Earth, Blind Guardian, Blind Guardian, qualquer um do Middle Earth, velho. Middle Earth. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. O vilão. Ô, vilão. Vamos primeiro falar sobre... Brainiac. 2.0? Talvez. Talvez. Ah, não, já tem o 6, 5, não é? Então, Já foi pro 12, 13. O 12 ou 13, se eu não me engano, ele é um bonzinho. Ele é um super-herói no futuro. Tem uma revistinha do Superman que é canônica, que ele vai pro futuro e ele encontra a Liga dos Na Liga dos Super-Heróis ele é o 6. Isso. É o 6? É o 6. 6. Beleza. E ele é bonzinho no futuro. Eu gostei da revista, mas como era a primeira vez que eu tava lendo a Liga dos Super-Heróis, então assim... Mas é uma ótima apresentação de conhecer os personagens. Sim. Então pra um leitor novo como eu, foi interessante. Eu gostei pra caramba, me diverti. Tanto que é uma das melhores da minha lista. Uhum. Bem, vamos voltar aqui pro universo, para o sistema solar de Krypton. O que a gente está acostumado com Krypton? É só um planeta que é que nem a Terra, só que com um sol vermelho. Yeah. E os kryptonianos, eles gostavam muito de viajar para um lado e para o outro. É isso que a gente sabe. E do nada eles pararam e a Krypton explodiu por Brainiac, ou então o núcleo que está fudido. Sempre tem essas vertentes. Mas agora, na Terra 1, Krypton era a Terra e Marte teria um povo também. Uhum. E eles viviam em uma guerra civil galáctica. E, basicamente, a derrocada tanto desse povo de Marte quanto o povo de Krypton foi feita através de guerra. O povo de Marte foi dizimado, que era um povo branquelo, que tinha umas tatuagens faciais pretas e tudo mais. Eles são esquisitos. Quem já assistiu ou leu iZombie, parece que todos eles são zumbis, tão brancos e pálidos que eles são. E Krypton é o Krypton que a gente conhece, torres altas, naves, o escambau. Eles viviam se guerreando, faziam genocídios um contra o outro, até que o pessoal branquelo achou um jeito de destruir de uma vez por toda Krypton. Mandavam pequenas sondas, navezinhas pequenas, para começar a derrocar o núcleo de Krypton. E foi assim que Krypton explodiu. Jor-El ainda foi pincelado rapidamente em 2 quadrinhos, que ele conseguiu identificar que o inimigo étnico deles estavam fazendo isso com Krypton, e mandou o nosso pequeno Kal-El para a Terra. Padrão. Padrão. O que foge do padrão é exatamente a ideia de... Tem um outro povo De que ter um briga outro povo, contra Krypton. Bombardeando quimicamente, pô. A primeira vez que eu li, quer dizer, a única vez que eu li, melhor dizendo, da vez que eu li, eu fiquei meio nebuloso. Fiquei, ai meu Deus, caramba.
Aí depois, não, isso faz sentido. Eu passei uns 5 minutos só refletindo nessa ideia. Eu fechei algumas vezes, eu faço isso. Eu fechei e fiquei uns 5 minutos, não, faz sentido, realmente faz sentido. É meio louco, assim, se a gente for realmente pegar, botando pro mundo real, é meio louco. Mas faz sentido, eu gostei da ideia. Assim, indo para aquela parte histórica e filosófica que a gente sempre vai no programa, cara, quando dois povos começam a brigar, o que eles querem? A destruição. A destruição do outro. Extermínio Totalmente máximo. extermínio escambau. A gente tem várias provas disso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Historicamente, Guerra. Tipo, antes das nossas guerras modernas, tinham outras guerras. é a também que eram o dominação, mesmo é a esquema. dominação. A gente, sim, se a gente for pegar a dominação europeia sobre os povos ameríndios Exato. da colonização de 1500, foi isso. Quando eu falo 1500, não é 1500 Brasil, gente, é 1500 geral. De 1400, Colombo, que é, as Américas e tal. de Espanha, Portugal, França, Inglaterra, quando eles chegaram aqui, o objetivo era a dominação. Exato. E só se domina. A maioria de vocês já estavam vivos quando aconteceu o ataque a Nova York, ao Pentágono, etc., nos Estados Unidos. Cara, quando um povo odeia o outro, ele quer o extermínio total, vai fazer de tudo. Afinal, eles são os heróis da própria história. Sim. O que acontece é, nesse universo, eu consigo entender muito bem por que eles queriam se destruir. Porque a gente tem analogias e exemplos concretos na nossa sociedade. Então, eles se matando, querendo destruir o outro, é nada mais que um dia Plausível. qualquer. É um dia qualquer num povo de guerra. É. E aí, o que acontece? De repente, o Super dá o ar da graça aqui, esse povo descobre e sai na caça. Exato. Então, Superman caiu, a nave dele aqui, foi encontrado pelo Jonathan e pela Martha. Eles não ficaram com a nave, porque eles estavam andando no meio da outra montanha. coisa legal, porque se você for observar os filmes antigos, e mesmo a história do Super antiga, é muito raro a gente ver o governo aparecendo. Nessa aparece. E nessa aparece. O governo tem posse da nave. E isso eu achei fantástico também. E pelo que eu entendi, de verdade, o governo sempre procurou o viajante dessa nave. Porque não é uma nave que a gente está acostumado, que é um útero viajante pequeno. Não, é uma nave grande mesmo. Sim. Ela é maior do que tipo, uma van dessas piratas que a gente pega de vez em quando. Ela é gigantesca. Porque o que a gente tem geralmente em todos os filmes, quadrinhos, animações, Escambau 4, é de uma nave mínima. Do tamanho de uma mesa de bar. Dessa vez não. É do tamanho do bar. É o tamanho do bar. Exatamente. Não é mais a mesa do bar, é o bar. É o bar. E, cara, Jonathan e Martha são jovenzinhos, não é aquela coisa de Jonathan e Martha com seu terninho num Ford T, basicamente. Quase dirigindo. caindo nos pedaços. É um casal de jovens que não consegue ter filhos, que estavam fazendo uma trilha numa montanha. Caiu a nave na montanha, acharam um bebê, levaram o bebê em um pedaço da nave. Pedaço pequeno da nave. Ela tem o quê? O tamanho de uma fatia de pizza. E outra coisa legal é o manto, né? O cobertor, né? Isso. Viu? Poderia ser chamado Superman. Depois a gente fala sobre Depois a gente fala sobre isso. Mas o Superman tem um manto. Viu? isso. Depois a gente fala Ele sobre tem um isso. manto filosófico, ele tem um manto real filosófico. e tudo mais. Ele tem um manto. Ele tem um cowl. Só não cobre a cabeça, mas ele tem todo o peso que o Batman tem. E por sinal, hoje eu tô com a camiseta do Batman. Pois é. Então, assim, a gente vai caminhando por essa história e os Straczynski, que é a preocupação dele e também do Davis, é pegar o máximo possível de referência e colocar essas referências num contexto atual. Vai lembrar que os Straczynski, que ele sempre tem uma narrativa muito simplista. Uma das coisas que eu sempre gostei dele. Simplista não. Eu falo Simples, simplista, né? Assim, não simplista de Simplória. mas simples, porque ele não vai pegando muitas coisas e trazendo pro quadrinho. Ele vai realmente trabalhando gradativamente cada contexto para você realmente ficar inserido na história e entendendo. Ainda mais que é um contexto bastante atual, apesar de ser 2010, por aí, a história, 2010, 2011, por aí, Então, ele sempre, uma das coisas que eu sempre gostei dos Straczynski é ele ser bem simples na narrativa e não trazer muita coisa do nosso universo externo. Aí você fica, sei lá, parecendo uma Pangeia ali doidona, uma mistura salada mista e fica perdido. Ele é bem gradativamente. Ele sabe fazer a ambientação antes de apresentar alguns elementos. Isso que eu gosto nele. O Assim, Thor foi a mesma coisa. ele é direto.
Só que só que chega um certo momento onde esse direto e esse simples, ele vira e fala, peraí, meu negócio é o seguinte, você tá achando que eu vou por aqui? Novidade, no meio, quando você tá chegando perto do final, ele te dá um... Confesso que essa realmente é também um dos motivos que eu parei uns 5 minutos para pensar na hora do bombardeio químico que estavam fazendo com o plano de cripto foi isso, que eu achei um salto bem interessante dos 300, que é um salto que não era muito recorrente que eu via. É como o Aniello gosta de falar, né? A peripécia. Tem estradista que gosta muito de fazer com os seus leitores. Ele faz a peripécia que ele dá o salto. Ele simplesmente dá o salto. Você vai lendo, ele para em certo momento e... Ah, você tá achando que eu vou por aqui? Pois é, vamos pegar a esquerda. Tanto que nas outras, já que agora no Brasil já temos a terceira edição, não sabemos se terá uma quarta. Esperamos que sim. Esperamos que sim. E nas outras edições ele faz a mesma coisa. Tanto que numa terceira edição, já dando um pequeno spoiler pro seu spoiler, como eu brinquei, tudo que vai acontecer nessa edição acontece, mas não da forma que a gente está normalmente acostumado a ver. Então, realmente, às vezes que sempre... Eu não vou ficar de babação de ovo, né? Senão daqui a pouco vão achar que eu quero dar pro cara. Não. Pera, depois a gente corta isso. Não. Bem, aí o que acontece? Um dos sobreviventes da raça dos branquelos... Desculpa, gente, quando vocês lerem a revista, vocês vão entender porque eu chamo de a raça dos branquelos. Descobre que sobreviveu um kryptoniano. Adivinha quem? E onde que esse kryptoniano tá? O que acontece com a maioria dos inimigos intergalácticos do Superman vem pra Terra, pra cagar a Terra, destruir a Terra, destruir o Superman, dominar a Terra, porque olha só o bando de recursos bom aí, ó, olha só, tudo verde, tem umas águas, a gente pode usar tudinho aí. Pois Povo é, né? ignorante, a gente pode roubar tudo. Então ele vem com a nave gigantesca. Se vocês leram Marvel 2099, tem uma Torre de Valhalla. Ele aparece com uma nave que é igualzinha àquela torre. Tem puta de uma estrutura igual. Basicamente, desculpa, gente, mas não sei porquê, mas desenhistas de algumas revistinhas têm obsessão por falo. É um grande falo gigantesco que solta um monte de navezinha para destruir a Terra. É isso. Vocês vão ler e vocês não vão me julgar quando vocês lerem. Vocês vão entender por quê. E esse cara descobre que o nosso Kal-El está vivo, está perdido e começa a destruir. Nesse meio tempo, Kal-El estava aí perdido, sem saber o que fazer, com o uniforme que foi feito para ele, mais a capinha, tudo mais. E ele para e olha o seu povo, que é os terráqueos, sendo destruído por uma força extrema. E em todos os heróis eles têm esse momento do clique, de quando eu vou sair de uma pessoa normal, que quer ter uma vida normal, para o herói. Isso para mim é uma das histórias mais recorrentes de todos os heróis, não importa qual editora, qual revistinha que a gente está lendo, sempre vai ter esse clique. E esse clique do Kal-El nessa revista é muito humanizado. Porque os desenhos, a narrativa do combate, gente, me lembrou muito a parte do Apocalipse andando para lá e para cá na nossa Terra. Porque o cara é tão forte quanto o Superman, tem tecnologia e treinamento militar no qual o Superman não tem. E é um combate fenomenal, com naves, com o exército norte-americano tentando salvar a própria Metrópolis. Metrópolis está sendo destruída mais do que foi destruída nos filmes do Superman. Então, faz um sentido, eu acho que o mais legal do Straczynski é isso, que ele dá um sentido tão grande para toda a bagaceira, para toda os questionamentos, que, é como você falou, eu acho que foi uma das poucas vezes em que ele foi tão humano. Foi uma das poucas vezes em que eu senti um super tão humano, tão eu faço ou não faço, eu vou ou não vou, eu me apresento para o mundo ou fico escondido e deixando o pau quebrar? Quando ele finalmente começa a brigar, eles têm monólogos. Sim. Eles têm conversa no meio do combate. O inimigo, ele quer mostrar para o órfão do planeta por que ele está fazendo isso. Nesse momento a gente consegue ver todos os motivos do inimigo. Por que ele está querendo destruir a Terra? Por que ele quer destruir Krypton? Porque a família dele toda e toda a civilização dele foi destruída por Krypton. Não é
Não é um inimigo que aleatório. Que nem, pra mim, desculpa gente que gosta dele, mas o Darkseid ele é o mais aleatório de todos, velho. Ele aparece só pra destruir, ele não tem motivo, a único povo que ele quer ter vingança são os novos deuses. Mas tirando isso, ele só quer, tipo, parece uma bactéria carnívora louca que só quer mais carne, mais carne, mais carne, mais poder, etc. Esse inimigo, pelo menos, ele tem uma raiz, ele tem um motivo filosófico pra isso. Sim. Mais um segmento? Não, ótimo. Então tá. Bem, gente, Earth One está na sua terceira edição no Brasil. Só lembrando que tem Superman, Earth One, ou Terra 1, né, no Brasil. 1, 2 e 3. A 1, tu vai ralar pra achar. Tu achou como? Comics, caro que dói. Não foi numa troca muito louca? Não, foi do Batman. Não foi Batman. Mas você vai achando, dá pra achar na Comics, mas é caro que dói, pode se preparar o bolso, mas vale a pena. Segunda edição tu acha um pouquinho mais barato e a terceira tá em banca. Tu acha facilmente. Ok? Ok. Momentos importantes pra cada. Momento- A cena? Uma cena rapidinha. Eu fico por sempre todas as cenas que ele tá tendo diálogo com a mãe. Pô, verdade. Eu gostei pra caramba. Boa. Essa revista é muito densa pra gente falar num programa só. Mas tem um momento que ele conversa com o túmulo do pai. Outra, É emocional mesmo. Mesmo, vale a pena. eu fico com a namorada. Fica na namorada? Eu fico com a namorada, porque assim, fugiu da Lois Lane, fugiu da Lana Lane. É outra E terra, né? outra, é uma namorada, velho, que tem na terceira edição vai ter uma coisa fantástica, em que ela vai falar assim, sai do armário, Clark. Né? Não é saia do armário, seja Todo mundo homossexual, entendeu essa. mas saia do armário que é uma brincadeira muito legal. É legal a brincadeira. E o medo que ele tem, né, de ter um relacionamento. De sair do armário. E sabe, assim, de ter um relacionamento mesmo, de ser aquela coisa tipo, eu vou namorar você. E pior que faz todo sentido. Faz. Pô, ele é super-homem, caramba. Simples, né? Ele é super-homem, que deveria ser contrário nessa frase. É. Ok? Ok. Valeu, gente. Programa quase indo embora. B. Muito obrigado novamente por convidar. E para todos os ouvintes, leiam essa revista. Vocês vão gostar, cara. Earth One vale muito a pena. Terra 1, né? Sam? É nóis. Nós foi.